Qual é o correto? Para mim? Para eu? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Como saber a forma correta de falar e escrever? Existem detalhes que você precisa ficar atento. Oi gente, eu sou o professor Júlio, bem-vindos de volta ao meu canal Português com Julius e a minha meta é ajudar você. Por isso, preste muita atenção para entender tudo perfeitamente, combinado? As duas expressões existem e estão corretas. Entretanto, você precisa saber utilizá-las em diferentes situações. Acompanhe até o final porque vou passar uma dica bônus muito importante. Então vamos começar pela expressão para eu. A expressão para eu deve ser utilizada quando o pronome do caso reto, o eu, assumir a função de sujeito na oração, ou seja, quem faz a ação. Lembrando que essa expressão deve sempre estar acompanhada do verbo no infinitivo, ou seja, é quando o verbo está no seu estado natural, quando ele está terminado em ar, ir ou or, como parar, escrever, assistir ou pôr. Veja o exemplo para ficar mais fácil entender. O livro é para eu ler? Há várias louças para eu lavar. Há muitos filmes para eu assistir ainda. Aí nós podemos fazer a pergunta: quem faz a ação? Ora, o sujeito eu. Podemos notar aqui, o livro é para eu ler, nós temos o eu, que é o sujeito, e o ler, que é o verbo, assim como na segunda frase. Sujeito eu, verbo lavar. Eu assistir, sujeito eu, verbo assistir. Então tome muito cuidado, porque muitas pessoas falam para mim fazer, para mim ler, para mim dobrar, de forma automática e não percebem que estão errando. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que para mim não existe. E isso é um erro enorme, porque para mim existe. Agora, no segundo caso, vamos ver o para mim. O para mim somente deve ser utilizado quando assumir a função de objeto. Exemplo: minha mãe leu uma história para mim ontem. Quem leu? Minha mãe. Para quem? Para mim. Então fiquem atentos. O mim é um pronome pessoal oblíquo tônico e deve estar sempre precedido de preposição. Lembre-se, mim não faz nada, eu faço. O para mim, ele também pode ocorrer no final da frase. Vamos ver? Comprei o livro para mim. Estudar é importante para mim. Ela trouxe as pastas para mim. O para mim, ele também pode aparecer antes de vírgula. Vamos para os exemplos. Para mim, acordar cedo é uma tortura. Para mim, viajar durante o dia é mais seguro. Para mim, ajudar as pessoas é gratificante. Vamos ver agora mais alguns exemplos quando usar para mim ou para eu. Há muito trabalho para eu fazer ou há muito trabalho para mim fazer? Será que você pode escrever para mim? Será que você pode escrever para eu? Conseguiram notar a diferença? Vamos verificar quais frases estão corretas. No primeiro exemplo, vai ser a primeira frase. Há muito trabalho para eu fazer. Note que após o pronome eu, nós temos o verbo no infinitivo fazer. Então, portanto, a primeira está correta. Sempre perguntem: há muito trabalho para eu fazer ou para mim fazer? Agora, no segundo exemplo, a forma correta vai ser a primeira. Será que você pode escrever para mim? Notem que o sujeito, quem vai fazer a ação de escrever, é você, não sou eu. Portanto, a primeira está correta. Agora, a dica bônus que muitas pessoas não sabem
a diferença. Mas você, como meu aluno, precisa saber. Vamos ver qual é a dica bônus. Para eu, para mim, para eu ou para mim? Muitos alunos me perguntam qual é a forma correta. O para é uma preposição e ela pode ser utilizada em qualquer contexto. É a maneira aceita em situações formais e informais. Ou seja, é a mais segura para ser utilizada quando você ficar na dúvida. Já a expressão pra, ela é mais utilizada na linguagem falada, em textos mais descontraídos e não é aceita em textos formais. É a forma como falamos no dia a dia, em que não exige nenhuma formalidade. Então, Prof. Julius, pra é errado? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Não necessariamente. O pra é apresentado em dicionários como uma abreviação de para. Então, ele é aceitável quando você estiver conversando informalmente com alguém. Ele é um recurso poético muito utilizado em poemas, músicas e textos pessoais. Agora, você vai escrever pra na redação? É claro que não. Você deve utilizar para, ok? Quero ver se você aprendeu. Complete as frases utilizando para mim ou para eu. Eu vou te dar 15 segundos para você responder, mas se precisar de mais tempo, faça uma pausa no vídeo. Combinado? Vamos corrigir? Letra A. Este é um assunto para eu resolver. Letra B. Antônio, pegue o livro para mim. Note que aqui quem é o sujeito, quem está fazendo a ação é o Antônio. Então, portanto, eu apenas vou estar recebendo essa ação. Letra C. Sofia, faça o trabalho para mim, por favor. Notem que novamente aqui quem está fazendo a ação é a Sofia. Viajar de avião é uma tortura. Lembrem que aqui no início da frase nós temos que colocar para mim. E aí, seguido de vírgula. A última frase, Lohane, este exercício é para eu fazer? Aqui quem vai fazer agora o exercício sou eu. Então, portanto, nesse caso aqui, eu vou usar o pronome eu. Lembrem que sempre depois do pronome eu, precisa do verbo no infinitivo. Espero que você tenha acertado todas as questões. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe o seu like. O seu like me ajuda demais e me motiva a gravar mais videoaulas para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber as novidades em primeira mão. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!